Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Fique ligado que o Espírito de Deus está aqui. Você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar contigo. Ele me trouxe para falar comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Todos encontraram? Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ezequiel 37 nos fala, no capítulo 37, sobre o vale de ossos secos. Eu estava me perguntando a Deus, por que, Senhor? Por que essa palavra para hoje? E sem entender, eu tinha preparado algo, estava conversando com o pastor Naline. Graças a Deus, eu louvo a Deus por ter o pastor Naline, o pastor Andrew e também o pastor Ronald. Nós podemos estar aqui sendo ministrados por ele, todos nós, né? Nós agradecemos a Deus porque são homens idôneos, homens que realmente têm um compromisso com a obra do Senhor. E são homens que se preocupam em treinar pessoas de perto, de longe, pessoas direcionadas por Deus. E nós estamos aqui, todos nós, nesse mesmo intuito de aprendermos a palavra junto e de ouvirmos a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém, queridos? Vamos ler do capítulo 37, versículo 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes. Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Aleluia. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia. E puseram em pé um exército grande em extremo. Glorificado é o nome do Senhor. Nós estamos numa cidade, num país que não é nosso, mas o Senhor nos faz concidadãos com Ele, na palavra. E o Senhor nos trouxe aqui para poder pregarmos a palavra dEle, para podermos de alguma forma falar aos ossos secos desse lugar. Criem vida, que haja vida sobre esses ossos, que através da nossa palavra, que nós possamos abrir a nossa boca e essas palavras possam afetar diretamente esses ossos, porque nós estamos aqui, irmãos, nós precisamos gerar ovelhas, nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Aleluia. O ministério do profeta Ezequiel, ele se deu num período muito difícil para o povo de Israel. Foi nesse período dificílimo onde o povo foi cativo para a Babilônia. Nabucodonosor veio varrendo aquela região e veio levando todo mundo. Ele pegava tudo que era de bom. Às vezes ele nem pegava ouro, mas ele pegava material humano, pegavam os jovens,
pegou os jovens, mas se nós formos ler mais à frente, ele pegou Daniel, depois ele pegou Beltesazar, pegou todos os jovens de valor que trabalhavam no templo do Senhor, que eram treinados para manter a palavra de Deus, eram treinados no templo pelos sacerdotes, que eles seguiam treinados porque tinha que ter continuidade aquilo, de geração a geração. E hoje em dia, se nós trouxermos para os nossos dias, nós não temos visto isso em muitos lugares. Muitos pais, nós oramos aqui pelas crianças, e me doeu um pouco o coração porque alguns de meus sobrinhos estão perdidos, estão jogados à sorte. Tem pais, mas os pais não têm palavra. Alguns de nossos colegas, se você for lembrar aí na tua mente, alguém que está perdido, e isso é porque não teve continuidade. Por alguma forma, essa palavra não está chegando nas nossas crianças. E dessa forma, se nós consertarmos isso, as nossas crianças, a igreja de amanhã, nos dias de hoje, elas vão ter a semente plantada em seus corações. E elas serão valiosas para Deus, serão valiosas para a sociedade, a fim de chegarem lá na frente, profetizarem sobre alguma coisa e Deus as trazer aquilo na mão deles, porque eles estão debaixo da direção de Deus. Glórias a Deus. E nesse período, Ezequiel foi treinado 25 anos. Os primeiros 25 anos da vida dele, ele passou no templo. Ele passou os primeiros 25 anos dele no templo, sendo treinado. Ele era de família sacerdotal. Os pais deles eram sacerdotes, então automaticamente os filhos, homens, eram introduzidos no ministério. E eram treinados, eles eram provados, eles viam coisas, eles liam pergaminhos, eles viam a história do povo, então aquilo foi para ele de grande valia. E no momento que ele estava preparado para assumir, veio Nabucodonosor e levou a todos. Levou aproximadamente 10 mil judeus para lá. E ele pegava tudo, ele pegava o material humano para eles servirem a ele com ideias, pegavam aqueles que tinham dons, colocava eles à mesa dele para o servir, e além disso ele pegava todo o ouro e toda a prata, né? Mas só que nesse período o Senhor levantou Ezequiel lá dentro do cárcere. Lá dentro do cárcere o Senhor chamou Ezequiel e falou com ele: filho, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Deus o trouxe. Ele tinha vida com Deus. Para Deus o chamar pelo nome, para Deus chegar e conversar com ele tinha vida com Deus. Nós precisamos manter isso, precisamos buscar essa vida com Deus. É difícil nos dias de hoje. A cidade em que vivemos, se nós formos analisar, nós temos visto aqui na nossa comunidade, não só aqui, mas em cidades ao longo aqui, da onde a gente vai trabalhar, 30 milhas para o norte, 30 milhas para o sul. Em geral, no mundo todo, está um vale de ossos secos. Mas nós precisamos profetizar sobre o vale de ossos secos, onde nós estamos. Qual é o vale de ossos secos que você tem visualizado na sua região, na sua rua, no seu bairro? Aqui são cidades, né? Não tem bairros, mas nas cidades, qual é o vale de ossos secos? Onde que você vê que os ossos estão sequíssimos? Aqueles ossos não têm vidas, ou seja, estão sequíssimos, ou seja, não tem vida há muitos anos. Então tem muito tempo que esses ossos, nunca ninguém chegou para ele para falar da palavra, para profetizar para eles. Se eles estão sequíssimos, não há vida neles há muitos anos. E nesse contexto, a palavra de Deus nos diz que Ezequiel profetizou sobre a casa de Israel porque ela estava dividida, o reino do sul e o reino do norte, e eles estavam em um período muito difícil, estavam no período de que estavam adorando a Deus pagãos. Eles estavam deixando aquilo que o Senhor os deu, lá no Egito, desde o princípio, desde as promessas de Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos falar aqui na frente também sobre Abraão, Isaque, sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se você quer aprender um pouco mais sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, venha às quartas-feiras, está iniciado um curso, estamos iniciando um treinamento aqui, um estudo bíblico, e está sendo bênção. Já fomos ministrados a Deus em Gênesis e no capítulo 6, ali no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 8, Noé foi o único que foi achado naquele lugar, e Noé achou graça aos olhos do Senhor, em meio a muitos ossos secos que existiam naquele tempo. E nesse tempo, você, eu, nós precisamos ser achados graça aos olhos do Senhor.
Nós precisamos buscar a face do Senhor e sermos achados por Ele, para que nós possamos profetizar, abrir a nossa boca e nós possamos levar aquilo que nos faz alegre, que nos faz a felicidade, aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos levar aqueles que estão lá fora morrendo e nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver isso. Nós estamos aqui entre irmãos. Graças a Deus temos as famílias visitando a gente, mas nós somos cristãos, nós já ouvimos a palavra de Deus. Tem gente lá fora que já ouviu, mas ouviu falar por algum lampejo, alguém falou por eles, ele ouviu falar pela mídia, ou os pais mesmo não falaram para eles. Nós temos aqui um exemplo muito grande na nossa cidade de igrejas que estão se fechando. Por quê? Falta de fiéis. Igrejas estão fechando por falta de fiéis. E o que nós estamos fazendo? O que nós precisamos fazer? Será que a próxima geração, se nós passarmos, a próxima geração vai estar aqui adorando ao Senhor? Será que as próximas gerações vão estar aqui falando, eu adoro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus que os meus pais serviram, aquilo que eu via, o meu pai lá no quarto, eu tenho exemplos. Vi o meu pai às vezes sofrendo, chorando. Meu pai dorme no Senhor, mas a minha mãe. Via eles chorando, aí abria a porta, via eles ajoelhados chorando, Pai, Deus, manda o alimento para meus filhos, 8 filhos. Manda, Deus querido, mas primeiro eu te peço o espiritual para os meus filhos. E eu agradeço a Deus porque eu estou aqui. Eu posso abrir os meus olhos e falar, eu vi a glória de Deus dos meus pais. E os meus pais profetizaram sobre mim. E eu passei por cima do vale de ossos secos da minha época. Eu passei por cima. Muitos pratos vieram. Muita coisa veio à minha frente. E Deus me fez saltar por sobre eles. E eu estou aqui em sujeição ao nome do Senhor, porque eu preciso ainda de ir adiante, preciso ainda de ouvir muito a palavra de Deus. Eu preciso de trazer para esses ossos aí fora aquilo que os meus pais trouxeram para mim, porque aquilo é valioso. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, eu fiz engenharia civil, eu cheguei no 10º período, eu vim embora. Jesus me mandou para cá. Muitos aí falaram comigo, você é doido. Eu tinha uma carreira na Companhia Siderúrgica Nacional. Muitos aqui têm história, mas hoje eu vou contar a minha, um pedacinho. Eu tinha uma carreira na siderúrgica, eu fazia engenharia elétrica, então era coisa de tempo. Hoje eu estaria como engenheiro especialista, estaria há 3 anos de me aposentar, porque o engenheiro elétrico e o pessoal da área elétrica se aposentam com 25 anos. Então eu estaria aposentado na especial e bem. Podia estar aí curtindo as minhas meninas agora. Não que eu não esteja. Eu estou curtindo as minhas meninas. Glória a Deus por isso. Mas os planos de Deus não são os nossos. Às vezes, aquele vale lá, Deus já tem alguém para ministrar lá naquele vale. Deus já tem alguém ministrando lá. E Deus me trouxe aqui. Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você para cá para ministrar sobre esses vales. Para que esse vale aqui possa ver e possa sentir a presença do Senhor. Licença, irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Para que nós possamos sentir que a presença do Senhor nos trouxe aqui, para que nós pudéssemos entrar na casa dele e trazermos os nossos frutos. Quais os frutos que nós temos plantados? Qual é a semente que nós temos plantado aí? Qual é a semente que você chegou aqui? Eu sempre tiro para mim o seguinte: independente do que eu seja na obra de Deus, independente do que eu possa fazer para Deus, primeira coisa, eu sou um semeador. Primeira coisa, você é um semeador. Não se esqueça, onde você está andando, quem já trabalhou aí com isso sabe. Quando você pega a saca de semente, você vai andando até você chegar lá onde que você vai semear, já caiu um bocado de semente no caminho. É ou não é, irmão Manuel? O senhor que já trabalhou com isso. Já caiu um bocado de semente no caminho e você não viu. Então, essa semente pode frutificar, pode crescer, e alguém pode chegar lá e falar, agradeço a Deus pela vida desse que semeou sem saber. Então, pelo caminho que nós estamos andando, queridos, precisamos semear. Antes de tudo, eu sou um semeador. Antes de servir a Deus, antes de eu pensar o seguinte, eu preciso ter alguma coisa na igreja, eu preciso ser um músico, eu preciso ser um diácono, eu quero trabalhar para Deus, mas primeiro eu sou um semeador. Porque em todos os lugares que você caminhar, você está com a saca de semente, você caminhou, você não está vendo, está caindo semente.
Está caindo semente, tem aquelas que caem no pedregal, mas uma que cair na terra virgem vai frutificar e vai dar muitos frutos. Glórias a Deus por isso. E naquela época, voltando aqui, naquela época, eles profetizavam e não sabiam que estavam, porque estavam naquela situação. Muitos dos jovens não sabiam, porque os seus pais tinham prevaricado contra Deus, tinham saído dos caminhos do Senhor. Então, a próxima geração vai sofrer. Dependendo do que você semear, a próxima geração vai colher, independente do que seja. E nós precisamos continuar a nossa semeadura, amém? No versículo 2, ossos sequíssimos, sem vida há muito tempo. Nós falamos aqui, ossos sequíssimos, ou seja, não tinha carne, não tinha mais nada. Você olha, às vezes, um osso de um animal caído no mato, você fala, nossa Deus, não tem mais nada ali, só tem o osso, só tem os ossos. Então, irmãos, é nessa hora que Deus ele quer trabalhar. Nessa hora que Deus ele olha e ele fala, bom, já tentaram de tudo, eis a minha solução. Então nós precisamos, nesse momento, nos entregar aos caminhos de Deus para que Deus possa nos direcionar a profetizar sobre esse vale. E esse vale que está aqui fora, nós estamos aqui louvando ao nome do Senhor e pessoas estão aí fora se drogando, se matando, pessoas estão aí a minutos de cair de uma ponte, de pular, pessoas estão a minutos, aí, a segundos de entregar a sua vida e falar, eu desisto. O que nós temos feito? Nós precisamos visualizar o vale que nós estamos. Visualizar é a primeira coisa. Visualizar onde que nós estamos. Espera aí, onde que eu estou? Onde que eu estou? Quem está do meu lado que eu sinto que precisa de uma palavra? Quem está aqui do meu lado que precisa de um abraço? Quem está do meu lado que precisa de você falar um bom dia para ele? Às vezes no trabalho você passa, ou a pessoa passa por você e não fala com você. Isso não é motivo para você não chegar, para eu não chegar e não ir lá e não falar com ele. Eu já colhi alguns frutos com isso, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos ser luz. Se nós professamos o nome do Senhor, nós precisamos ser luz onde nós estivermos. E identificando, visualizando o vale de ossos secos onde nós estamos, abramos a nossa boca. Vamos visualizar, vamos mapear aquilo que nós precisamos, porque nós estamos na época de colheita. Deus tem nos chamado para começar a colher aquilo que alguns já semearam há algum tempo, e nós também já viemos semeando, mas Deus nos chama para colher. Os campos estão brancos e falta braço, falta mão, falta pessoas para poder sair colhendo tudo. E nós precisamos, porque nós temos um projeto. A nossa igreja, nós aqui temos um projeto diante de Deus. E esse projeto é trazermos almas para Deus, trazermos almas para o caminho do Senhor. E Deus já tem movido esse projeto no coração da nossa liderança. E esse projeto já tem movido os nossos corações. Nós estamos ansiosos, mas nós estamos orando. A partir do momento que o seu líder chegar para você e lançar um projeto para você, ore, começa a orar. Eu ainda não sei de nada, vou começar a orar. Já começa derrubando, Deus, as muralhas, vai tirando todos os guilhões. Deus querido, vai limpando tudo, vai abrindo o caminho para a gente chegar lá e colher e plantar e colher os frutos que nós já plantamos. Porque nós precisamos, irmão, nós precisamos ir adiante. Nós não podemos ficar parados no nosso comodismo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso precisa nos incomodar. Uma situação de uma pessoa na rua, caída, bêbada, ou ela drogada, isso tem que incomodar a gente, porque se nós somos da luz, ali não tem luz. Então nós precisamos nos incomodar em levar essa luz para essas pessoas. Aleluia. Vivendo em dias que a grande causa das mortes espirituais é e sempre foi o pecado. A morte espiritual é o pecado que traz isso. Então, meus irmãos, nós precisamos combater o pecado. Nós sabemos que essas vidas estão lá fora, derrubadas, caídas, porque estão em pecado ou alguém que as deixou nessa situação. E nós, o que nós temos? Nós precisamos muitas das vezes ser como o bom samaritano. O bom samaritano foi citado na palavra de Deus, não deu o nome dele, só deu lá o bom samaritano. Mas ele passou pelo caminho, ele não fingiu que não tinha visto aquele homem machucado, ele não conhecia, ele não sabia a nacionalidade dele. Talvez a criação dele não permitia chegar perto de pessoas devido à região que eles viviam.
Mas ele foi lá, chegou, desceu do cavalo dele, desceu daquilo que ele estava andando sobre aquele caminho pedregoso, ele desceu da honra dele, foi lá, tocou-lhe, pegou lenços, pegou unguento, limpou aquele homem, limpou aquela pessoa. E a primeira coisa que ele identificou, tem vida. Primeira coisa que ele identificou, tem vida ali. E ele identificou vida, ele foi lá, limpou, tratou. Ele viu que ele não podia mais ir adiante, colocou sobre o cavalo dele, seguiu adiante. No próximo hospital que ele viu, na próxima casa de saúde que ele viu, ele deixou aquele homem lá, deixou tudo pago, ele deixou tudo pago e seguiu adiante e falou, se tiver mais alguma coisa para pagar aí do tratamento dessa pessoa, na volta eu pago. Então, irmãos, nós precisamos de ter um sentimento de bons samaritanos em nós, porque se Deus tem nos abençoado, se Deus tem nos tirado, Deus me livra, Deus livra, mas o que nós temos feito? E o amor que o Senhor Jesus Cristo plantou em nós, para que nós pudéssemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos olhar para eles e ver que eles precisam de vida. Se lá não tem vida, nós precisamos ir lá e ver, identificar, visualizar esses ossos. Nós precisamos visualizar esses ossos. Aleluia. Estamos nesse lugar, nesse tempo plantados por Deus. Aqui, aprofundando raízes, né? Famílias já estão aqui há algum tempo. Nós chegamos aqui, a minha família, há uns 3 anos, mas Deus já tem nos dado raízes aqui e é aqui que nós queremos ficar para poder fazer frutificar a palavra de Deus. Nós estamos aqui feitos missionários de Deus. Nós estamos aqui com a palavra na mão, com o pão e a água na mão. Nós precisamos semear isso, nós precisamos invadir aonde que está as trevas e trazer a luz. Nós precisamos ir adiante, nós precisamos arrancar almas lá das trevas, nós precisamos trazer várias situações. Esses dias, anteontem parece, na quinta, estava conversando aqui com o Bruno um pouquinho e nós estávamos conversando sobre como que Deus faz com a gente. Como que Deus faz com a gente? Ele contando uma situação que aconteceu lá no colégio dele poder, naquele momento, daquele exercício que ele estava fazendo, um exercício de aula, ele pôde, naquele período ali, ele pôde falar do amor de Deus por entre as linhas. E a pessoa com certeza entendeu. A semente foi plantada. E eu também tenho visto isso na minha vida. Deus um dia nos levou aqui, a gente estava aqui, nós saímos do culto, fomos abastecer um posto. A Flávia falou comigo, mas como que você vai abastecer aqui? Tem posto lá perto de casa. Eu falei, não sei não, vamos abastecer lá embaixo. Fomos lá abastecer, chegou lá, tinha uma alma, uma pessoa estava precisando, eu não sabia, ainda não falo inglês, estou aprendendo, mas Deus está dando a graça. Mas naquele momento veio fluindo, nós pudemos entregar um folheto da igreja, a pessoa aceitou de bom grado, a pessoa visualizou onde que estava o endereço e falou, isso é a palavra de Deus, amém, é para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia de trabalho. Então, irmãos, situações na nossa vida que nós temos visualizado, às vezes nós não entendemos, nós visualizamos o que? Deus não vai agir aqui nessa coisa simplesinha não. Pois é as coisas simples que Deus vai agir, porque para chegar nas coisas maiores, nós temos que passar pelas simples. Você tem que passar pelo vale de ossos secos, você tem que passar e visualizar. Se você está bem, glorifique a Deus que alguém chegou para você e profetizou sobre a sua vida. E você, o que tem feito? Tem profetizado para alguém, meu irmão? Tem aberto a sua boca? Mas eu não sou profeta. Se Deus mandar você falar, você tem que falar. Você não sabe o efeito que vai causar. Se você está em Deus e Deus está em você, você é um instrumento da mão dele, nós somos instrumento da mão de Deus, aonde ele nos levar, aonde ele precisar, naquela mensagem de WhatsApp, naquela mensagem no Facebook, naquela mensagem na rua às vezes, você vai lá e fala do amor de Deus. Você não conhece, a semente está no seu alforje. É o alforje mesmo que fala, Manuel? A semente está na sua saquilha ali. E o que você tem que fazer? Semear. Você tem que semear, porque você não sabe se você vai voltar aquele dia, outro dia, para chegar lá e semear de novo.
Então, que se você voltar para semear de novo, se você voltar a ver aquele lugar que você semeou, você já vai ver uma árvore. Talvez você vai ver frutos, você vai falar, glórias a Deus por isso. Glórias ao nome do Senhor por isso, porque o Senhor um dia nos deu a oportunidade de passar por aqui, de plantar uma semente no coração daquela pessoa. E essa pessoa frutificou diante do Senhor. Aleluia. No versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus faz essa pergunta para você. Você hoje é o filho do homem. Deus faz essa pergunta para você e para mim. Poderão viver esses ossos? Se nós olharmos pelos olhos carnais, nós nada vemos. Nós só vemos o quê? Coisas palpáveis, que nós vemos coisas que vão nos dar algum benefício rápido. Mas não. Deus ele vê lá na frente. Deus vê através da multidão de tempos à frente. Deus sabe de todas as coisas. E Deus perguntou para ele, filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão viver esses ossos? Deus te faz essa pergunta hoje, diante do vale que está aí fora. Ossos sequíssimos, sem vida. Ossos que foram jogados, pessoas que foram jogadas à beira da estrada e ninguém se lembra mais dela. Está lá só os ossos, aquele monturo de ossos. E aí? O que nós fazemos? Nós precisamos profetizar. E a palavra de Deus é clara. Profetiza. Aleluia. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você conhece? Quando ele te pergunta, filho do homem, poderão viver esses ossos? Você identifica a voz do seu Deus falando com você? Você identifica, espera aí, Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração naquele momento. Fala, abre a sua boca. Mas eu não falo inglês. Abre a sua boca, minha filha. Fala com Deus. Fala com Deus primeiro, depois você vai lá. Depois você vai lá e vai ver que vai dar tudo certo, porque Deus foi na frente. Então, irmão, nós precisamos identificar o nosso Senhor Jeová. É o Deus Jeová, é o nosso Senhor. Então, ouça a voz do Senhor teu Deus, dizendo... Ouça a voz do Senhor teu Deus dizendo, poderão viver esses ossos? Esses ossos podem viver? Eu tenho que acreditar ou não se esses ossos podem viver. Se o Senhor, meu Deus, me chamou pelo nome, Ele me pôs sobre aquele lugar, me mostrou, visualizei. Por que eu não posso profetizar sobre aqueles ossos se o Senhor Deus Jeová está conosco? Se Ele é a nossa destra, se Ele está na frente da nossa batalha, se Ele é quem falou para você, profetiza. Abre a sua boca, fala, porque se você falar, algo vai acontecer. Não é com a gente. O Espírito de Deus, ele vai adiante. Quem dá o crescimento é o Espírito de Deus. Nós só temos que abrir na nossa boca e falar. Nós só precisamos agir. Deus, ele não trabalha forçando. Jesus Cristo não força a entrada em nossos corações. Nós que abrimos e chamamos ele para entrar e fazer morada em nós. Mas ele está sempre batendo a porta. E nós precisamos de crer. Use a sua fé. Creia que o nosso Deus é poderoso, que não há outro além dele. Você tem que crer. Se o Senhor Jeová te pôs acima daquilo, se você olhar um pouquinho, alguns meses para trás, a situação que você estava, aonde que Deus te pôs, é uma situação muito melhor. E aonde que ele vai te levar, a gente ainda não sabe. Mas nós precisamos trabalhar no presente. Nós precisamos semear no presente. Nós precisamos trabalhar hoje, agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos de muitos estudos escatológicos que Jesus virá. Ele virá. A palavra de Deus é clara. Ele há de vir. Mas importante é que quando ele chegar, ele nos encontre fazendo aquilo que ele nos mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Irmãos, nós precisamos. Muitas pessoas aí, muitos eruditos, a gente tem lido algumas coisas e temos visto que pessoas estão sentadas, pessoas não querem mais se levantar, falam que Jesus não volta mais. Jesus não vai voltar mais. Vocês estão esperando à toa. Irmãos, qual é a esperança da sua fé? Qual é a esperança que te traz a tua fé? Aonde que a tua fé te levou a plantar a tua árvore? Onde que você está plantado? Qual é o ribeiro que as suas raízes têm se alimentado? Qual é o ribeiro que as suas raízes têm bebido aí? Qual é?
o Senhor Jeová está lá, o Espírito Santo de Deus está lá, então continue firme na sua esperança, porque o Senhor Jesus Cristo há de voltar e Ele há de buscar uma igreja santa, limpa, uma igreja pura diante dEle, porque Ele nos deixou a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós precisamos nos purificar. Nós sabemos que Jesus há de voltar a qualquer instante. Sim, Jesus há de voltar, mas enquanto isso não acontece, eu preciso semear. Eu preciso profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu preciso profetizar sobre a minha casa. Alguns irmãos meus estão fora dos caminhos do Senhor, mas eles têm semente lá dentro do coração deles. Eu louvo a Deus que eu comecei a fazer um propósito pela vida deles. E um irmão meu que eu nunca esperava falar comigo me mandou um versículo quinta-feira e eu agradeci a Deus porque Ele me edificou naquele momento, o Senhor falou comigo, eu estava precisando ouvir aquilo, e o meu irmão, ele trabalha embarcado, não pode ficar usando muito celular. Naquele momento ele entrou, eu creio que ele devia estar embarcando, porque ele entrou, mandou a mensagem e o celular dele ficou offline. Então, eu agradeço a Deus, porque as orações do justo, as orações nossas, têm cumprido efeito. Irmão, não pare de orar. Aquilo que te traz a esperança é onde que está a tua fé. Não pare de orar, não pare de orar. Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga a sua memória. Se às vezes a gente está sem esperança, às vezes a gente fala, peraí, eu estou esperando demais. Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Se foi Jesus que entrou no teu coração, se foi a palavra de Deus que foi falada com você, que foi viva em você, que frutificou em você, deixa a tua esperança aos pés da cruz. Espera no Senhor, confia nele e ele o mais ele fará. A parte B do versículo 3, eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Quando você conhece o seu Deus, você sabe que ele pode fazer o impossível, não sabe? Quando você conhece o Deus a quem você serve, você sabe que ele, se você colocou na mão dele, ele vai adiante. Não há quem possa contra o Senhor Jeová. Não há quem possa contra a mão dele. Se ele estender a mão dele, já era. Nada subsiste, nada subsiste. Tenha a certeza de que se o Senhor está na frente, a batalha é certa, é vencedora. Você é vencedor, você vai colher os frutos. Somente faça o que o Senhor está te mandando fazer. Visualize, profetiza, identifique o seu Deus. Se identifique com o seu Deus. O seu Deus é o Senhor Jeová. Descansa, tenha esperança, tenha calma que o Senhor vai trazer. Se você está orando, não, eu creio que isso já está demorando demais. Espera aí, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Deus é 1000 anos como um dia. Nós somos muito ansiosos naquilo que nós esperamos. Mas se nós colocamos diante de Deus, muita coisa pode acontecer. E se Ele falar que vai fazer, Ele faz. Aleluia. Ele vai fazer, Ele faz. Quando Ele chegou, já foi pregado aqui isso. Quando Jesus chegou lá diante do túmulo de Lázaro, Ele antes já tinha falado com Marta e Maria. Seu irmão vai viver. Marta, o seu irmão está só dormindo. Eu creio, Senhor, que o Senhor há de o ressuscitar, que Tu és o Filho de Deus. Ela fez um discurso lindo. Eu creio que Tu és o Filho de Deus enviado. Eu creio que Tu és o Senhor. Mas eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Não é esse tipo de fé. Entendeu? Se a vida estava diante deles, se a vida estava lá diante daquela multidão, o Senhor Jesus Cristo estava ali e falou, eu vou ressuscitar a Lázaro. Quem vai entrar na frente? A morte tem que sair. A morte tem que sair. Tudo o que você não está vendo que é contra você tem que afastar. Tem que afastar porque o Rei da vida, o Senhor dos Senhores está na tua frente. Ele está na tua frente. Se Ele falou que vai te levar, se Ele falou que você vai falar, se é para você abrir a tua boca, abra a tua boca e fala.
Porque o Senhor é poderoso para poder quebrar as muralhas para um lado, quebrar para o outro, e você vai pelo meio daquilo tudo, e lá na frente você vai glorificar o nome dele e vai dizer: glórias ao nome do Senhor, que me trouxe aqui, e o Senhor falou comigo, e o Senhor cumpriu comigo, e eu estou aqui, e a obra do Senhor está sendo feita. Irmãos, não podemos parar, nós não podemos duvidar. Não podemos duvidar. Se nós temos um Deus, o Senhor Jeová, acima de todas as coisas, por que nós precisamos duvidar? Não temos que duvidar. A nossa fé é pequena, do tamanho de um grão de mostarda? Sim, mas a sua fé pequena pode mover montanhas. Você não precisa chegar diante de um monte de terra e mova-te para lá. Não. Fecha o teu quarto, entra no teu secreto. Aleluia. Entra no teu secreto, fala com Deus, conversa com Deus. Estreite caminho com Ele. Deus, essa situação aqui eu não estou entendendo. Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus. Por que, Jesus? Eu não vejo nada além do amanhã. Eu só vejo agora. Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Entra no teu quarto, sela a porta do teu quarto. Convide o Espírito Santo de Deus para poder entrar com você lá. Ele vai te dar as palavras, ele vai falando com você, vai falando. Seu pai está te ouvindo. Fala, profetiza. Diante desses ossos, os ossos estão aí secos. A situação já está para lá de, como diz a minha esposa, a situação está para lá de Marrakech, você não entende. A situação está para lá de Bagdá, como muitos dizem. Mas não tem jeito. Tem. Se Jesus falou: eu vou ressuscitar a Lázaro, eu vou trazer ele à vida. Quem vai entrar na frente? Eu não vou entrar na frente. Eu queria estar lá para poder ver, para poder glorificar o Jesus de perto. Glórias ao nome do Senhor, mas nós vamos ter isso lá na glória. Nós vamos poder estar aos pés dele, louvando e bendizendo o nome dele, pelos feitos que ele fez, pela nossa vida, porque nós, de fé, nós temos que viver. Se pela fé nós estamos vivendo nessa situação, aqueles que estavam lá diante de Deus, conviveram com Jesus e não creram. Nós estamos aqui diante do Senhor com a nossa fé. Nós cremos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Nós cremos que Ele está na situação. Porque se você chegou aqui, meu amigo, eu vim de visto, eu vim disso e aquilo. Quem te trouxe foi o Senhor. E se você visualizar um pouco mais, você vai ver a obra que Deus tem na tua vida. Tudo o que for fazer, sela o teu quarto. Entra no teu quarto. Quantas orações eu fiz, a minha esposa não sabe, diante de Deus. Quantas orações que ela fez, que eu não precisei saber, mas eu sei que ela estava falando com o pai dela. Ela estava falando com o papai dela. E isso, as orações dela, vêm a me ajudar. As orações que eu faço, vêm ajudar a gente. E vêm a somar no reino de Deus. Então, meu irmão, sela o seu quarto, fecha. Aquilo que você for fazer, Deus, eu estou com um projeto assim, de fazer essa faculdade aí, eu estou com um projeto de estudar um inglês aí. Talvez no máximo 1, 2 anos, era o mesmo projeto que eu tinha. No máximo 1, 2 anos eu fico lá e volto. Perdi tudo. Tudo que eu tinha no Brasil, que eu me apegava em alguma coisa. Deus falou comigo: larga tudo, esquece tudo. Lá é outra terra. Tem gente semeando lá. Quando eu saí, meu pai faleceu. Assim que o meu pai faleceu, deu uns 3 meses, 4 meses, viemos embora para cá. E eu fiquei muito preocupado, porque os meus irmãos estavam muito rebeldes. Nós somos em 8, um já é falecido, nós somos em 7. Então, são 6 irmãos e uma menina. Uma irmã só, que sempre foi a batalhadora ali. Foi ela que me deu o nome, foi ela que cuidou de mim, porque a minha mãe já estava um pouco avançada, tinha cuidado de outras coisas, a minha irmã, e ela que sempre orou por mim. E ela que sempre falou comigo: vai nessa tua fé, meu irmãozinho. Vai nessa tua fé que Deus é contigo. Então, Deus falou comigo: vai, não olha para trás. Não olha para trás. Vai, adiante, eu cuido aqui. Tem gente semeando aqui. Aqui eu cuido. Aqui eu estou cuidando. Porque o único onisciente, onipresente é Ele.
Ele pode estar aqui, ele pode estar lá, ele pode estar em qualquer lugar, a hora que ele quiser, porque ele é Deus. E ele sonda o momento que nós estamos dormindo, ele está olhando para nós. Então, dos nossos, Deus cuida. Mas vamos fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Visualize, abra a tua boca, profetize, abra o teu entendimento, peça a Deus para abrir o seu entendimento espiritual. Peça a Deus para te dar visualização daquilo que Ele quer diante de você, daquilo que você foi plantado, onde que Ele te colocou para transformar aquilo lá. Ele te pôs lá para você mudar, porque se você é luz, coloca uma luz no meio da escuridão para você ver. De longe você visualiza aquilo. De longe você vê aquele sinalzinho de luz, aí você vai chegando perto, aquela luz vai aumentando. Em meio àquela multidão de escuridão, uma luz. Deus te colocou aqui para você frutificar, para você trazer luz para isso aqui. E não duvide, porque se você sabe que é o Senhor Jeová que está na sua frente, vai adiante, vai à frente, profetiza, visualize, abra os seus olhos, leia a palavra de Deus, vamos estudar junto, vamos buscar. A obra é do Senhor e nós precisamos entregar a Deus naquele dia que Ele nos chamar, nós precisamos entregar os nossos frutos ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder e a parte B, e nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou poder. Se o Senhor Jesus Cristo nos deu poder, se Ele veio aqui, nos deu poder, falou, eu vos dou poder para fazer. Faça. Se alguma serpente, coisa mortífera pegar, vai sarar. Eu vos dou poder. Então, nada disso nos alcançará. Profetiza, abra a boca na rua, no trabalho, na escola, onde você estiver. E poder foi Jesus que te deu. O poder foi Jesus que te deu. Profetiza, profetiza. Se Jesus está na frente, ninguém pode conosco. Versículo 5. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porque aí, depois que você profetizar que tiver tendões, se os ossos, se der aquele barulhão todo, os ossos chegarem e encontrarem o fêmur vai encontrar a tíbia, a patela vai encontrar o joelho, os ossos, os carpos, metacarpos, os pequenininhos vão encontrar um ao outro, as falanges. Depois que tiver tudo ali, você já vai ter profetizado tendões, carne, você vai ter profetizado pele sobre aqueles ossos. Então já não é mais os ossos. Se você creu, visualizou, creu, e você acreditou naquilo que o Senhor colocou em ti, para que você pudesse profetizar, e o Senhor fez, então está diante de você um exército. Aí só falta o quê? Entrar em vós o Espírito de vida. E o Espírito de Deus, ele falou com o profeta. Deus falou com o profeta, profetiza. Abra a tua boca. No versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vós entendereis, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor, aleluia. No versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, aleluia. Quando você profetiza, quando o Espírito de Deus te manda, há um ruído, aleluia. Há um ruído tão grande que a morte, as potestades, elas têm que sair de perto, elas têm que sair, elas têm que abandonar, porque chegou o maior ali. Chegou o grande, que é o nosso Senhor Jeová. O grande eu sou, o poderoso das nações. Quando há um ruído, pode crer que o Senhor está na situação. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por esse momento maravilhoso. Irmãos, nós vamos continuar essa mensagem mais à frente. Outra oportunidade, Deus nos vai permitir terminarmos aqui, mas traga para ti essas lições de hoje. Visualiza, profetiza, identifique o seu Deus. Você tem identidade com o seu Deus. Nós temos sido ministrados aqui às quartas-feiras, quintas-feiras também. Alguns têm feito alguns estudos. Então, meus irmãos,
Visualize o seu Deus. Se é o Senhor Jeová que está na sua frente, não há quem possa. Você já tem a resposta. Não há quem possa contra a tua palavra. Se o Senhor Jesus Cristo está na tua frente, vai. Visualiza, profetiza e espera o ruído. Depois do ruído, você pode ter certeza que vem coisa grande por aí. E diante desse ruído, nós estamos aguardando coisas acontecerem. Nós já profetizamos, nós já visualizamos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Então nós estamos agora só aguardando o ruído. E aquele que quer aguardar o ruído junto conosco, vem com a gente. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos entender a obra do Senhor para esse lugar. Vamos profetizar, irmãos, não se acanhe, não se acanhe. Saia de manhã, peça a Deus. Nós já temos sido ensinados sobre isso. Muri que falava isso com Deus. Deus, me dá a oportunidade hoje de falar para pelo menos uma pessoa. E o pastor Nalini contou aqui um testemunho de que Muri, um certo dia, ele estava incomodado, porque naquele dia ele saiu, fez tudo na rua e voltou para dentro de casa e estava incomodado, não estava conseguindo dormir. Estava quase chegando mais tarde, pelo visto, se ele queria pelo menos uma pessoa por dia, estava perto da meia-noite. Então ele falou, mas eu não falei de Jesus para ninguém hoje, meu Deus, meu Deus. Ele saiu de pijama como estava, foi lá no posto de gasolina e falou para o frentista, Jesus te ama. Falou tudo, ele entregou tudo. Ele profetizou sobre a vida do frentista. E se você pesquisar bem, essa história é real. Esse frentista hoje é um grande homem de Deus aí, nos Estados Unidos. Eu creio. Irmãos, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por esse momento. Visualize, profetize, identifique o seu Deus. Se identifique com o seu Deus, para que Ele possa te dar a razão de você estar olhando para o lugar certo, para o momento certo. É aqui que o Senhor me quer, é aqui que eu vou ficar. Então tenha essa certeza. Vamos orar nesse momento, vamos ficar de pé. Nós temos os projetos nossos da igreja andando. Deus está na frente, Deus vai trazer, o projeto vai sacramentar em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso. Se Ele nos deu a oportunidade de sonhar, se Ele nos deu a oportunidade de visualizar, se Ele é o nosso Deus, se nós profetizamos, vai acontecer. Vai haver um ruído e nesse ruído, muitos ossos vão criar vida. Nesse ruído, muitas almas vão chegar aos pés do Senhor. E o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Aleluia. Vamos orar para terminar o nosso culto. Amém. Senhor Jesus, nesse momento nós te agradecemos, ó Deus, por estar diante de Ti, ó Pai. Te agradecemos, meu Deus, por falar conosco, Senhor. Te agradecemos, meu Deus querido, por a oportunidade de Te adorar nesse dia. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, porque o Senhor nos separou para estarmos aqui nesse dia de hoje. Pai Santo, seja conosco durante o restante do dia, ó Deus. Pai Santo, traga, ó Deus querido, pessoas para nós falarmos do Teu amor. Leva-nos, ó Deus querido, também onde o Senhor nos mandar, nós queremos ir, ó Deus. Nós estamos com o coração aberto para que o Senhor possa mover os nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque essa obra é do Senhor. Meu Deus, cumpra, ó Deus querido, o Teu agir nesse dia. Cumpra o Teu agir, ó Deus querido, na vida da direção dessa igreja, ó Deus, na vida dos nossos líderes, ó Deus querido, pastor Ron, ó Deus, homem que o Senhor tem levantado, ó Deus querido, nesse lugar para marcar essa geração e nas gerações vindouras haverá de falar o nome dos Teus servos, ó Deus querido, o pastor Nalini, ó Deus eterno, que é um braço direito do Teu servo, e nós estamos aqui, ó Deus querido, para auxiliá-los, ó Deus, para essa grande obra, Deus querido. Nós Te pedimos uma bênção especial para a vida do pastor, Deus querido, Andrew, meu Deus. Glorifica o Teu nome na vida do Teu servo. Enche, ó Deus querido, com Teu Espírito Santo, que os anjos do Senhor possam abrir os caminhos diante dos Teus filhos e que nós possamos, ó Deus querido, passar no meio dessa batalha, que nós possamos, ó Deus querido, passar no meio desse mar e do outro lado nós iremos glorificar o nome do Senhor e o nome do Senhor será glorificado em o nome de Jesus, meu Deus. Leva
Leva-nos embaixo da tua graça, ó Deus querido, para os nossos lares. Leva-nos embaixo, ó Deus querido, da tua proteção divina, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus querido, do mal. Pai querido, ajuda-nos a visualizar. Ajuda-nos, ó Deus querido, a identificar, ó Deus querido, o vale em que nós estamos, ó Deus. Em que nós fomos plantados, ó Deus querido. Nós estamos ali, mas nós não somos desse vale. Porque o Senhor nos colocou ali, ó Deus querido, para frutificar. Pai querido, seja conosco nesse dia. Leva-nos embaixo da tua graça e paz. Despede a tua igreja, ó Deus querido, embaixo do teu amor, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus querido, colocar o Senhor em primeiro lugar. Meu Deus, continua abençoando os teus servos ali, pastor Ronald, ó Deus querido, pastor Naline, ó Deus eterno, que estão fazendo a tua obra ali na Flórida, Deus. Pai Santo, o Senhor tem feito grandes coisas ali naquele lugar, porque, ó Deus querido, nós já temos ouvido, ó Deus querido, algum ruído, ó Deus, e nós glorificamos a Ti também pela vida do pastor Joel Freire, ó Deus querido. Glorificado é o nome do Senhor na vida do teu servo, porque o Senhor o colocou, ó Deus querido, com uma visão ampla, ó Deus querido, e o teu Espírito tem sustentado. Pai Santo, abençoa todos os nossos pastores da convenção, ó Deus. Abençoa os pastores que estão trabalhando nessa região difícil, ó Deus. Abençoa os missionários que estão aqui, ó Deus querido, escondidos, ó Deus querido, porque não conseguem falar do teu amor. Mas, ó Deus eterno, dá-lhes, ó Deus querido, intrepidez, ó Deus querido, para que eles possam ir avante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Enche-nos com a tua sabedoria. Abra, ó Deus querido, as janelas da palavra para nós, ó Deus. Abra-nos, ó Deus querido, a janela do teu Espírito Santo, ó Deus querido, para que desça sobre nós. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Guarda-nos no caminho de volta para os nossos lares. Despede-nos, ó Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo da tua graça e paz. Em nome de Jesus, todos digam amém. Aleluia, Jesus. Aleluia.